Olá pessoal, eu sou o Ricardo Torres, estou aqui na terceira temporada, o quarto episódio, e hoje recebendo uma pessoa muito especial, a Ana Elise, que é especialista em energia da Intelbras. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado, obrigada pelo convite, Ricardo. Deixa eu me acomodar aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão nos acompanhar aqui. Tá certo. E a Intersolar, Ana? Foi fantástica, a feira foi extraordinária esse ano. O stand estava mais espaçoso, estava próprio para parceria, relacionamento. Nós tivemos grandes oportunidades ali de gravar conteúdos com parceiros. Esse ano a gente fez um pouco diferente ali na parte de conteúdo. A gente já vinha numa pegada de criar conteúdo ao vivo da feira com os nossos aquários de criação de conteúdo. E esse ano a gente optou por fazer diferente. A gente criou um espaço instagramável para que os nossos parceiros pudessem ir lá com a gente gravar conteúdo. Então, eu estava até levantando os dados com a equipe, né? Mas acredito que a gente deve ter gravado aí para mais de 100 conteúdos com parceiros. Então, todos os dias aí foi suado. Eu vi. A voz aqui tava quietinha de ontem para agora para conseguir gravar. Mas, realmente, foi extraordinário. Assim, uma oportunidade de parceria fantástica. Vários fechamentos comerciais, tem cupom valendo ainda. Tem cupom, é verdade. E realmente foi muito bacana, muito bacana. Eu consegui ficar mais próxima do público também. Acredito que todo mundo também sentiu isso. Foi um sentimento muito bacana. A Intersolar desse ano foi muito bacana. E eu recebi uma mensagem de um dos nossos parceiros que trouxe pra gente, estava lá gravando com a gente, e falou: Ana, esse ano eu vi uma feira um pouco menor do que as feiras dos outros anos, com novas empresas que não tinham antes e empresas que tinham não estão mais. O mercado está consolidando, né? E a Intelbras está entrando na área de energia já como uma das líderes, né? Que legal, né? Inclusive, gente, a Ana é o rosto por trás da energia da Intelbras. Vocês já devem ter visto milhares de vídeos, né? Inclusive a Kátia, né, gravou ontem com você. Kátia falou que foi com vergonha em tudo, mas não é verdade, ela sabe falar. Desenrolou muito bem, tava falando melhor do que eu lá. Sensacional. A Plantec é fantástica. Eu falei, fantástico. Tá certo, né? Coordenadora de marketing tem que falar mesmo, né? Tá justo. Mas, Ana, para a gente começar o nosso bate-papo um pouquinho agora sobre esse mercado tão interessante, né? Quem é você? Como é que você começou a trabalhar na Intelbras? Qual que é a tua missão na Intelbras? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, né? Me chamo Ana Elise, sou engenheira eletricista de formação, sou formada pela Federal de Santa Catarina, gosto muito da área de energia e acabei caindo no mercado de energia solar recém-formada, assim. Entrei recém-formada numa revenda Intelbras de Santa Catarina e entrei na minha entrevista, eles perguntaram: o que você sabe de energia solar? Eu falei: eu sei que é o sol que gera, só. E aí eles me deram um desafio, falaram: beleza, você tem 3 meses para montar um departamento de engenharia completo para a gente trabalhar com energia solar. E aí essa revenda desenvolveu o departamento de engenharia, a gente tinha engenheiro civil, engenheiro eletricista, a gente tinha uma equipe completa e eu comecei a entrar nesse mercado e aprender na prática mesmo. Eu brinco muito, né, que na minha primeira obra eu não sabia que precisava de eletroduto. Nossa, foi sofrido. Você passou o fio, você colou com cola quente, amigo? Não, né? Não, e aí aprender na prática ensina demais. Com certeza. Dói, Dói, mas ensina demais. E aí, depois de um tempo, eu abri minha própria empresa e comecei a ensinar outros integradores, outros engenheiros que estavam começando no mercado, a não ter que tropeçar nas mesmas pedras que eu tropecei. E aí, nessa pegada de ensinar integradores, a Intelbras acabou me encontrando e me levou para dentro do ITEC. Falou: vamos ensinar isso em larga escala? E aí foi onde cheguei lá no ITEC e comecei a desenvolver treinamentos para sala de aula de energia solar. E quando eu entrei na Intelbras, eu levei para minha gestora, eu falei: cara, em poucos anos eu quero ser uma das mais famosas do Brasil. Ela falou: então segura. Então você está conseguindo, viu, menina? Então segura que nós vamos fazer acontecer. E aí, em pouco tempo, eu acabei assumindo a cadeira de conteudista digital, transicionando para especialista em energia solar. E há um pouco mais de um ano, eu assumi como especialista em energia.
Então, não só em energia solar, agora eu crio conteúdo também para no-break, carregador de veículo elétrico e tudo isso. E é quem chegou a Ana aqui. Então, estudando todo dia, trabalhando todo dia, se atualizando todo dia, aprendendo todos os dias, né? Tem que continuar aprendendo. Com certeza. Mas é essa a missão, é transmitir. Eu adoro ensinar, adoro replicar. Eu acho que conhecimento, ele nasceu para ser compartilhado. Concordo plenamente. E essa é a minha missão. É isso ensinar mesmo. De forma prática, simples, e levar o máximo de conteúdo para os nossos parceiros, né? Acho que essa é a pegada. Acho que deu para dar um panorama, né? Deu, sensacional. Parabéns pela jornada, a gente tem acompanhado, né? Eu, a Kátia, todo o nosso time, né? E para a Plantec, a área de energia, hoje nós também teremos um evento daqui a pouquinho. A Ana vai ser a nossa convidada especial do evento. Eu vou falar um pouquinho também, complementando algumas coisas dela. Ontem eu fiz uma reflexão, né? E a gente escolheu para esse evento 4, que é o que nós vamos conversar a partir de agora, né? A gente vai falar de 4 pilares, né? Primeiro, a energia solar on-grid, né? Vou te fazer alguns questionamentos um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho também da geração autônoma de energia através do off-grid, que também é um ponto bem importante. Eu considero muito promissor e necessário que isso aconteça. Falar também do mercado que está hiper dinâmico no Brasil. Carregadores de veículos elétricos, que está muito desenvolvido fora do Brasil, e agora é a coqueluche do momento, né? Comprar um carro elétrico. Até o meu chefe comprou um carrinho elétrico também para andar aqui na cidade e está encantado, né? É o futuro, né? Imagina não pagar gasolina, né? Pois é. E os no-breaks de alta potência, né? Que talvez seja o grande lançamento da Intelbras aí do ano nessa parte de energia, né? Que para nós é muito importante, né? Porque acho que é uma lacuna que a solução completa Intelbras precisava ser colocada. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Vamos falar. Bom, rapidamente, né? Como é que você vê o cenário de energia solar on-grid no Brasil esse ano? O que aconteceu esse ano em termos de energia, né? Bom, a energia solar on-grid, ela vem ela surfou uma onda muito grande, ela teve um crescimento exponencial em pouquíssimo tempo, tanto que se a gente for analisar os dados de 2012 a 2022, a gente teve o mesmo crescimento que a gente teve de 2022 a 2023. E aí, em 2024, a gente conseguiu acompanhar esse crescimento e a potência ela foi se dobrando em pouquíssimos anos. E aí isso nos coloca no cenário atual em que estamos. É uma potência que vem se dobrando ao longo dos anos. Nós já passamos a energia eólica, já somos a segunda maior fonte de energia do Brasil. E por isso, claro, né, algumas redes de distribuição não estão acompanhando ou não conseguiram acompanhar esse avanço. E isso esbarra, claro, num ano que a gente traz inversão de fluxo, que a gente traz algumas novas oportunidades, como a questão do grid zero, a gente traz alguns diferenciais também, como a questão do dispositivo de desligamento rápido para a segurança desses sistemas. E aí, pensando num mercado que se consolida ao longo dos anos, nós começamos agora a ter representatividade suficiente para ter uma normativa específica de segurança, para poder ter uma lei específica, que foi a Lei 14.300 publicada em 2022, nós começamos a ter um mercado mais e mais consolidado. E isso faz com que as empresas precisem entrar num processo de adequação, de atender as normativas, de atender a segurança. Exato. Né? A gente entra num ano de 2025 como um filtro de mercado, onde a gente começa a ter, onde os parceiros mais especializados passam a se destacar e ganhar cada vez mais mercado, mas é o contrário do que, na minha opinião, né, é o contrário do que se diz, tá freando energia solar. Não, ela está se aprimorando, ela está se adequando, ela está se habituando a novos cenários. Então, com isso, a gente traz a entrada do armazenamento de energia, a necessidade de se armazenar energia, a gente traz a necessidade de segurança com dispositivos de desligamento rápido e o AFCI obrigatório em todos os inversores. A gente traz algumas limitações de potência, como, por exemplo, limitar algumas conexões para não sobrecarregar redes, e aí a gente tem opções de conexão, como conexão do Fast Track em 7.5,
a gente traz o grid zero, limitando um pouquinho a injeção. Isso não é um problema, pelo contrário, essas são as soluções. Está organizando o mercado de uma maneira diferente e mais, além de organizada, profissional, né? Com mais segurança, né? Eu também. Mas eu trago muito... Mas eu queria trazer a questão de que, uma curiosidade, né? Se você fazer o levantamento hoje de captação solar, a fonte de energia mais abundante do planeta é o Sol. Sim. Não que esteja no planeta, né? Mas é a mais abundante que nós temos. Claro. Então, hoje, se a gente tivesse condições de captar toda a energia que incide pela energia solar no planeta, em 1 hora a gente abasteceria o planeta por 1 ano. Então, é a fonte que a gente sabe que vai ter. Se você for pensar em 2040, 2060, se você for 2100, o Sol vai estar aí. Se você analisar todos aqueles filmes de ficção, por exemplo, qual é a única energia que tem lá? A energia solar. E nós somos um dos países no mundo com a maior capacidade, maior potencial de geração de energia solar. Então, nós temos potencial, sim, para ser uma das maiores fontes do país. Então, não vai diminuir, não vai desacelerar, a energia solar continua, mas sim, eu aproveito até para fazer o convite. Você precisa se aprimorar, você precisa conhecer mais, você precisa entender das regras, você precisa entender as diferenças para que você possa continuar e se consolidar nesse mercado. Então, a energia solar ela passa a exigir um pouco mais de conhecimento, mas isso não quer dizer que ela deve regredir, pelo contrário, ela continua crescendo e espera-se um mercado muito grande de energia solar para os próximos anos. Na Plantec, a gente entrou nesse mercado um pouquinho depois. A gente, fazendo aqui um elogio para o CEO da Plantec, né? A nossa visão foi que o mercado começou muito focado em preço. De cara, assim, era preço drop, qualidade, ninguém estava colocando. E as pessoas começaram a importar, né, as placas de maneira autônoma, né? A Intelbras fez um negócio interessante, que ela organizou um projeto em que ela preservava, né, a saúde principalmente do distribuidor. Porque se você imagina, né, se você quiser fazer sozinho, você tem que primeiro montar uma indústria para poder ter os benefícios fiscais. Segundo, você tem que ter um armazém gigante, porque a placa não vem desidratada, né? Ela não vem, ela é muito volumosa. Grande, é volumosa. Então a gente fez a leitura que a gente não ia entrar no primeiro momento. Mas depois principalmente do ano passado para esse ano, a gente criou um time pequeno, mas muito com uma boa capacidade técnica, uma boa capacidade comercial. E a gente foi angariando, prospectando novos parceiros no mercado de energia e a gente tem muitos cases interessantes. Então hoje tem talvez centenas de cases que a gente fez durante o último ano e para nós, ao contrário de muitas pessoas, só teve crescimento e de uma maneira segura para todos, né? Então, até um agradecimento à Intelbras pelo projeto, né? Porque e a gente aprendeu muito, observando no primeiro momento e depois executando, né? E agora a gente trouxe o Rafael, né? O Rafael Silva, que vai ser o nosso multiplicador de energia, como você. A gente fez a mesma coisa, ele está espelhando exatamente o que você faz, inclusive na geração de conteúdo. Então depois vocês podem trocar uma ideia para você dar umas dicas para ele, que você é muito boa, tá bom? Vamos gravar sim. E falando um pouquinho do off-grid, eu sou um entusiasta do off-grid, né? Eu vou até contar um case depois de um uso que é totalmente diferente do que o pessoal faz por aí, né? Como é que a Intelbras enxerga, né? Ela tem sistemas para fazer isso. Então, além do armazenamento de energia, no caso, num sistema híbrido, você também tem o off-grid para onde você não tem a presença da energia nativa, né? Você cria um sistema de geração de energia autônomo, né? Como é que você enxerga esse mercado, né? E que tecnologias, né? A Intelbras lançou, por exemplo, que eu sei que lançou, dentro da feira que você esteve até ontem? A Intelbras ela trata o off-grid como 3 pilares principais. Então, hoje a gente tem, primeiramente, né? Vou responder a primeira pergunta, como eu enxergo o off-grid? Enxergo o off-grid como um mar azul. Sabe quando você vê aquela imagem de um mar azul, aquele barquinho navegando lá? Essa é a oportunidade do off-grid. O off-grid ele é um mercado que tem menos profissionais concorrendo,
Algumas pessoas têm receio e medo por não entender a fundo o off-grid. E aí eu convido vocês, Intelbras e Tech, cursos.intelbras.com.br. Entra lá, tem curso completo de off-grid. A gente ensina como montar um gerador, como dimensionar da maneira correta, como dimensionar um bombeamento de água também, Sim. como escolher a luminária adequada, e aí eu já vou falar dos 3 pilares. Mas o off-grid ele é um mar azul. E a Intelbras possibilita que você aprenda sobre esses sistemas, aprenda a instalar. E existem oportunidades de off-grid, ao contrário do que as pessoas acham, off-grid não é só em zonas remotas. Não. Pelo contrário, tem oportunidades de off-grid aqui, inclusive no centro de São Paulo, tem oportunidades gigantes para o off-grid. E aí, trazendo um pouco dos 3 pilares, o off-grid ele trabalha com geradores de energia, podendo trabalhar, claro, em zonas remotas, levando energia para quem não tem acesso, como, por exemplo, o projeto que a Intelbras participou, que é o Mais Luz Amazônia, que é levar energia para comunidades indígenas e ribeirinhas lá no meio da Amazônia, que não tinham acesso à energia. Só por gerador. Isso, a gente tem inclusive um vídeo completo sobre esse case, né? Onde lá eles tinham que salgar a carne, salgar os alimentos para poder durar 2, 3 dias. Porque não tinha geladeira. Porque não tinha geladeira. Não tinha energia para não ter geladeira, e aí tinha que sair pescar a cada 2, 3 dias, porque tem que trazer alimento novamente, né, porque o alimento acaba estragando. E nesse processo eles tinham que sair embaixo de chuva, embaixo de raio, não importava, tem que sair para comer. Claro. E com a energia eles têm a possibilidade de fazer pescas com períodos mais espaçados, armazenar na geladeira, manter os alimentos, tiveram acesso à internet, acesso à televisão. Então eles conseguiram acessar coisas que antes eram impensadas sem energia solar off-grid. Mas não só em zonas remotas, o off-grid, hoje, por exemplo, o off-grid Intelbras tem um equipamento que, para mim, na minha opinião, é um dos equipamentos que eu mais gosto de energia, que é o inversor carregador. Pois é. Porque ele é um equipamento inteligentíssimo, no sentido de que ele pode ser tanto aplicado em zonas remotas, levando mais potência, possibilitando inclusive que a gente faça uma rede trifásica off-grid. É possível. Então eu posso fazer hoje uma rede trifásica, posso alimentar um equipamento de até 30 kW num local mais remoto. Mas esse equipamento ele também possibilita que eu combine solar, rede e bateria. Então ele não injeta na rede da concessionária, mas ele pode receber a rede da concessionária. E então isso possibilita estabilidade e autonomia para o meu cliente. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu já tenho um sistema on-grid, mas eu gostaria de não ficar sem energia quando falta a rede elétrica. É possível? É, com inversor carregador. Você pode colocar a bateria, pode receber a rede elétrica, carregar a bateria com a rede elétrica se precisar, e aí ter uma carga crítica ali após o inversor carregador, garantindo que não vai ficar sem energia. Então, tanto em zonas remotas quanto em áreas urbanas, os geradores off-grids podem sim estar presentes, como também podem estar presentes em soluções móveis. Então tem oportunidade de melhorar a vida útil do caminhão, tem oportunidade de garantir energia para caminhão, seja para caminhão refrigerador, tudo isso. Consigo ter geradores completos. A gente tem cases pelo Brasil de alojamentos. O pessoal da equipe de obra, por exemplo, vai fazer uma obra de energia solar num local mais remoto. Tem um ônibus hoje que é um alojamento completo feito com o nosso inversor carregador, que garante energia para a equipe durante a noite, poder ficar diretamente num alojamento. E entre outras soluções, né? Tem clínica odontológica rodando por aí, loja de roupa e tudo isso, e motorhome pelo Brasil inteiro. Então, Ana, todas essas oportunidades. Você sabe que o inversor carregador é um item de segurança. Aqui em São Paulo tem uma onda de assaltos por corte de energia. Se você não tem o teu sistema de alarme DVRs com uma energia de longa duração, ele espera cair o alarme e entra na empresa, né? E a gente tem vendido sistemas só para isso. É para você falar assim, não, aqui você tem 10 horas de autonomia, você tem 12 horas de autonomia. E isso mitiga qualquer tipo de assalto, porque ele não vai conseguir entrar, porque se ele entrar, continua ligado a câmera e o alarme, né? Então, o número de aplicações é imenso. Uma geladeira de um posto de saúde que tem vacinas. Essa geladeira não pode parar de jeito nenhum, né? E muitas outras coisas. O caminhão, realmente, a gente está fazendo testes de geração para salvar tanto
o refrigerador do caminhão, quanto a própria bateria do caminhão, que parece consome mais do que o pneu, né? As transportadoras dizem, né? A gente tem exemplos de cases de transportadoras que dobrou a vida útil das baterias. Só essa diferença já no ROI dá para pagar tranquilamente. E é um sistema tão simples, são 2 módulos flexíveis e um controlador de carga. É uma solução extremamente barata e você dobra a vida útil da bateria. Relativamente fácil de instalar, né? A primeira troca de bateria, o sistema já se paga, já foi embora e... É porque vocês não fazem ideia quanto custa uma bateria de um caminhão, tá? É caro e são 2, né? São 2. São 2 baterias. E tem inúmeras soluções. A gente tem cases, por exemplo, com produção de leite. Produção de leite, açougue, floricultura. Floricultura, eu questionei esse case, né? A partir de 4 horas, você já começa a perder todas as flores que estão em refrigeração. Então, floricultura, às vezes o prejuízo é enorme. Produção de leite, de um dia para o outro, você perde toda a produção. Então, tem inúmeras aplicações. Claro, o case de segurança aqui em São Paulo é inquestionável. Pois é. Mas vamos lá. Então, como falamos dos caminhões, vamos falar um pouquinho de carro elétrico? Pode. Posso só dar uma palhinha? Porque a gente falou de geradores, né? Geradores. Mas off-grid ainda conta com bombeamento. Bombeamento. Que água é vida. Que vai estar aqui, né? Água é vida. Bombeamento está aqui. A gente conta com soluções de bombeamento, seja para pequenos poços, em qualquer lugar. A partir de meio CV, a gente já tem bombas disponíveis. De meio CV até 1 CV. Um futuro lançamento, até vou dar um spoiler para vocês, quem estiver aqui também. A gente estava expondo na feira que a gente vai ter bomba de 2 CV também. Que legal. E a partir de 3 CV eu já consigo também atender com o nosso Drive, né? Que é um equipamento super inteligente que consegue fazer partida e controle de bombas, consegue proteger a bomba sobre queda de energia. Ele pode ser híbrido, ele pode ser conectado no solar e na rede elétrica ao mesmo tempo. Entendi. Então ele possibilita aí inúmeras soluções de bombeamento. Além disso, o off-grid ele conta também com o pilar de iluminação. Então hoje a gente tem luminárias de até 20.000 lumens. Então iluminação, seja uma iluminação externa num condomínio, um local um pouco mais remoto. Pensando em local um pouco mais remoto num condomínio, então preciso botar uma iluminação num canto mais escuro. É uma proteção também, é uma segurança também. Se eu não quero botar só uma iluminação, quero botar uma câmera, tem o poste autônomo e a gente volta nos geradores, eu também consigo levar energia até esse local que não tinha energia disponível. Então o off-grid ele é bem completo, tá? Então tem esses 3 pilares, geradores, bombeamento e iluminação. Tem um que eu tenho certeza que você não sabe que é usado, as luminárias. Bom, posso falar? Claro. Posso falar? Um cliente nosso, ele tem um lago de um pesqueiro, ele colocou luminárias em toda a volta e à noite os mosquitos batem na luminária, caem no lago e o peixe come. Uau! Economia de ração? É maluco, né? Economia Olha de que ração. ele percebeu que a luminária ela atrai os insetos depois ele tem que limpar, claro, de tempos em tempos, mas ele contou pra gente, eu dei tanta risada, eu falei, mas que criatividade, hein? Parabéns, né? Não, o off-grid ele é mágico, soluções que ele consegue trazer são diferentes, assim. Então tô na Intelbras desde 2022 e nesses 3 anos lá dentro, o que eu já ouvi de história de off-grid é inacreditável. As soluções eu também sou muito motivado por esse tipo de solução, né? Vamos para o carro? Bora. E aí? E esse mercado de carregadores de veículos, que também é muito promissor, né? Claro que aqui em São Paulo nós tivemos uma grande dificuldade, que foi o regulamento para condomínios, né? E, por outro lado, eletropostos, no comércio, a gente cada vez mais entrega carregadores veiculares, né, da Intelbras, porque as pessoas às vezes ganham com o carro, colocam em casa, mas aí não tem no seu trabalho. Uhum. Então isso tem florescido, cada dia vende mais mesmo. Como é que você está vendo esse mercado? Já está esse problema do condomínio também, se você pudesse falar um pouquinho para a gente? Bom, o mercado de veículos elétricos, o aumento de 2024 para 2025, eu já vou contar para vocês aqui no evento também, mas só do aumento de um ano para o outro, a gente já teve um aumento de 88% com relação às vendas do ano passado. Então, o carro elétrico, ele é como energia solar, né? Ele já é uma realidade no Brasil. É uma curiosidade, quando eu entrei na faculdade, vou entregar a idade aqui. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma professora
que dizia, na primeira aula que eu tive na faculdade, ela falou assim, olha, daqui 10 anos, todo mundo vai ter energia solar. E vou mais longe. Daqui 20 anos, todo mundo vai ter carro elétrico. E naquela época, o pessoal dizia assim, não, ela está enganada. E em 10 anos, todo mundo queria ter energia solar. Em menos de 20, está todo mundo com carro elétrico. E realmente, é o futuro, não tem por que não. E não volta mais, é um mercado que não volta mais. Então, realmente, cada vez mais vão ter mais carros elétricos. A infraestrutura tem que acompanhar. Hoje, por exemplo, a gente tem aproximadamente, se a gente for fazer um levantamento, hoje a gente tem aproximadamente 40 carros para um carregador disponível. Então, hoje, não bate a conta. Hoje a gente precisa... Tem espaço, né? Tem espaço, tem um crescimento, tem uma avenida de crescimento gigante para carregadores de veículo elétrico. É uma possibilidade de combinação com on-grid e monetização da energia. Hoje, por exemplo, usinas de investimento já são uma realidade no Brasil, as pessoas investem em usinas. E hoje a monetização dessas usinas podem se duplicar, triplicar, quadruplicar, se combinadas com carregador de veículo elétrico. Venda no varejo com carregador, Exato. Né? Hoje eu não posso vender essa energia propriamente dita, eu preciso botá-la numa cooperativa, eu preciso monetizar via cooperados, né? Então, quando eu combino ela com carregador de veículo elétrico, inclusive a gente tem um case muito bacana aqui em Campinas, que é essa combinação, que a monetização estava em torno de 50 centavos e conseguiu-se levar a monetização para quase R$2. Então, você consegue quase quadruplicar o seu faturamento só de utilizar tanto energia solar quanto carregador de veículo elétrico. Então, o crescimento não vai parar, a possibilidade de rentabilidade é gigante. Então, a previsão, né, a média de retorno de payback é de 1 a 2 anos. Então, você investe hoje... Que tipo de investimento hoje que você faz? Você bota o dinheiro, em 1 ano você tira de volta. Então, tirar de volta. Se você tiver 15% de rentabilidade, você recebe 15%, não todo o dinheiro de volta. Exato. Então, a gente estava fazendo a conta aqui, inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e um payback, por exemplo, de 20 meses te dá 5% de retorno ao mês. Hoje, qual é o tipo de investimento que você faz com 5% de retorno ao mês? Isso pensando numa conta de padeiro ali, mais simples, né? Mas esse tipo de retorno... É um baita de um investimento, o carregador de veículo elétrico não vai parar de crescer, e São Paulo é o polo de tudo, né? Então é que começa daqui e expande para o Brasil. E aí, eletroposto realmente não vai parar de crescer, é um mercado que não vai parar de crescer, a venda de carro elétrico vai aumentar cada vez mais, nós temos inúmeros fabricantes entrando no Brasil com carros maravilhosos. Sem dúvida. Pretendo que o meu próximo seja, assim seja, quanto mais famosa eu for, quanto mais você compartilhar esse podcast, mais perto eu chego no meu carro elétrico. Isso, muito bem. Mas... Ela precisa de alcance, gente, então vocês compartilhem o podcast. Curte, comenta, compartilha aí. Eu vejo um mercado em plena ascensão, muito crescimento, muita oportunidade. Mas aí eu vou complementar com a sua pergunta sobre condomínios. Eu ainda não parei para ler a nova regra publicada. A gente saiu ali quase no susto da Intersolar, né? A gente não conseguiu ler a fundo. Acabou de sair. Mas ontem eu tive a oportunidade de trocar figurinha ali, conversar um pouquinho com o Rubens, até do canal VE ali. E é um grande parceiro da Intelbras também. Ele também estava conversando um pouco sobre o assunto, sobre essas perguntas. Também não estava muito replicando ainda sobre o assunto. É um processo que ainda está em consolidação, né? Como foi o processo de energia solar, também tem as suas regras, suas consolidações. Como todo mercado que está em plena ascensão, ele precisa ter regras, precisa ter segurança. Então, acredito que nos próximos meses essas regras devem se consolidar cada vez mais. E aí sim vai precisar adaptação, se adaptar aos cenários, estudar cada vez mais, se manter atualizado. Teve uma coisa que foi positiva, assim, en passant, né? Claro. Existem duas regras. Uma para edifícios novos, que é mais tranquilo, porque a construtora já vai fornecer da maneira correta, e tem para o retrofit, para você instalar em edifícios antigos. Então, acho que isso pode ser até um motivo para um outro podcast. Combinado? Justo. Então, vamos estudar todos e nós vamos mostrar para vocês, né? Podemos sim. Mas eu acho que igual
a avenida de crescimento não vai diminuir. Não vai diminuir, tá? Né? A gente tem alguns parceiros nossos, né, que tem prefeituras procurando os integradores para fazer projetos. Nós temos uma veia de propaganda. O pessoal quer monetizar, sim, a energia, mas também quer vender como um serviço de propaganda, por exemplo, nos shopping centers, né? E você também. E aí tem o terceiro, que é o residencial, né? O residencial, claro que os fabricantes dos veículos eles dão um carregador, mas por outro lado você esse veículo não está só em um lugar. Eu vejo também que os hotéis, né? Eles têm. A gente agora vai em hotéis, antigamente nunca tinha carregador veicular, agora já está ficando mais comum, né? Os pontos de atração comuns, onde você usa, e as próprias rodovias, né? Você começa a ver postos, não todos, mas postos com carregadores de alta potência, os DCs, né? Como vocês falam, né? E esse mercado para o DC da Intelbras, ela tem feito grandes projetos, não tem? Tem, a gente tem trabalhado muito com eletroposto, né? Inclusive, tem sido um desafio manter o estoque cheio. Entendi. Tem sido um desafio trazer todo o estoque. O mercado de DC, ele já vem ali com um display touch, né? Um display interessante, um display colorido, um display diferente. E aí já possibilita também essa propaganda. A partir da DC de 30 ali, a gente já tem possibilidade de propaganda, Legal. É uma possibilidade de monetização diferente também. Hoje o portfólio da Intelbras já conta com carregadores de 30 e 60 kW e teve ali na feira o nosso pré-lançamento, né? Da DC de 180. Então, a DC de 180 ela é uma estação modular. E aí, os bornes de potência são adicionados módulo a módulo, né? Então, a gente tem módulos de 30 em 30. Então, eu posso comprar uma estação de 180 e modularizar ela. Então, eu vou comprar 30, 60, 90, 120. Por mais veículos. E eu faço a potência que é interessante para o meu cenário, né? E a gente viu muito na DC de 180... uma oportunidade de mercado de atender quase que 100% da gama de mercado. Hoje os carros do Brasil, um carro que carrega na maior potência está na faixa dos 180. Carros que são amplamente vendidos ali, que estão ali nos top 10. Então hoje a potência de carregamento propriamente dita não vai passar de 180. E as potências padrões de carregamento estão ali na faixa de 30, 60, 90 kW. Então hoje, com a potência de 180, você atende todo o mercado, tranquilamente. Sensacional. Não que você deixe de atender. Hoje um carro que ele carrega a uma potência de até 180, não significa que ele não vai carregar 60. Sim. Ele limita a potência e carrega num tempo um pouquinho maior. E outra, às vezes um carro até 180, ele não vai carregar full na potência de 180. Sim. Quando ele estiver vazio... Você imprimir os 80 para ser mais rápido. Ele vai imprimir os 80 e depois ele vai tender a uma estabilidade que ele vai baixar. Porque o carro elétrico é assim, o foco, principalmente nos postos, é 80% o mais rápido possível. O resto você faz em casa, porque não tem muito jeito, né? E a parte de software, eu acho que, Ana, uma parte importante, como você vai monetizar, né? Você tem as integrações, né? E eu vi que a Intelbras ela tem um pacote de APIs bem legal, né? Tem bem bacana. A gente tem primeiro que o app de usuário, né? Que é o Intelbras CVE. Então, os nossos clientes podem acessar, baixar o aplicativo Intelbras CVE e iniciar uma recarga em todos os nossos carregadores de forma muito rápida e muito prática. Bom, esse seria o app para usuário, mas a gente ainda tem o Intelbras CVE Pro, tá? Que é o nosso software que lá você consegue fazer gestão dos seus carregamentos, você consegue emitir relatórios, você consegue fazer controle financeiro, você consegue fazer o balanceamento de carga, que quando se trata ali, por exemplo, de eu ter algumas estações AC em um condomínio, eu consigo fazer aquele controle da potência máxima. Para não derrubar o condomínio todo, a rua, né? Seja para não derrubar, seja para não pagar uma multa também. Tem condomínios ali que são do grupo A, né, e pagam por demanda contratada. Então eu não quero superar aquela potência, por exemplo, eu consigo limitar tudo isso via software, e é um software que tem um valor irrisório de R$ 29,90. Olha só. Então, é uma solução fantástica. O Intelbras CVE Pro é um software de gerenciamento extremamente inteligente. Você pode fazer monetização por quilowatt-hora, você pode fazer por tempo de recarga, você consegue botar tempo de ociosidade, você consegue botar valor de conexão, você consegue emitir relatório financeiro, relatório de geração, você consegue fazer
todo o controle das suas estações pelo Intelbras CVE Pro. Então, é um software bem interessante, bem inteligente. Então, gente, fazer os treinamentos para conhecer esse software, porque ele pode virar o jogo, né? Porque ele faz totalmente parte do plano de negócios desse tipo de produto, né? No YouTube da Intelbras tem uma live completa sobre ele e tem curso, hein? É isso aí, né? E Ana, finalmente, né? Uma coisa que eu também estou muito motivado aí a conhecer melhor, né? Os no-breaks de alta potência, porque não adianta, né? A gente tem tudo isso e o que a gente precisa, né? Quando a gente entrega toda essa solução da Intelbras de segurança, de comunicações, né? Agora tem os produtos da linha Future que são sofisticados e aí cai energia e tudo para, né? E esses produtos, né, a gente, um pequeno data center de uma empresa, um grande data center, né? Como é que a Intelbras está se posicionando nos no-breaks de alta potência, né? Porque já tem no-breaks que a Intelbras é a líder de pequeno. Nós já vendemos muito bem os de média potência. A gente vende todo dia. Os de rack, sabe? De 3 kVA, esses daí a gente já vende todo dia. E os de alta potência? Como é que a gente vê, como é que a gente oferece isso para o nosso cliente e o que é que a Intelbras pode nos ajudar nesse mercado? Bom, a Intelbras agora ela tem um novo portfólio de alta potência, né? A gente tem hoje no-breaks de até 200 kVA, então o mercado ampliou bastante. Nós temos toda a linha de no-break, seja em rack, seja em torre. E aí hoje eu tenho no-break de até 200 kVA para 220, 380, mas eu tenho no-break também, não, pessoal de São Paulo, eu sei que aqui é 127, 220. E aqui a gente tem no-break de até 120 kVA também. Esse mercado, como eu te falei, né, faz um ano que eu entrei para a energia e eu comecei a estudar no break a fundo. Assim. E eu comecei a entender muito mais sobre esse mercado e inúmeras conversas com colegas no brequeiros, né, que já trabalham há muito tempo, gente com 30, 40 anos de experiência, e eu comecei a me perguntar, eu falei, gente, onde é que bota um no-break desse tamanho? Eu me perguntei também, eu falei, gente, onde é que eu encontro um no-break de 200 kVA? Uma fábrica da Intelbras, por exemplo, nós temos alguns instalados lá dentro da nossa linha de produção. E aí eu comecei a conversar com vários no-brequeiros e eles trouxeram inúmeros exemplos. Hoje em dia, um supermercado, por exemplo, ele tem toda a parte ali de freezers. Não pode parar. Parou, eles vão perder produto, eles vão perder toda a parte que está ali. Então, tudo aquilo ali conectado no no-break, garante, além de que os freezers trabalhem com uma alta qualidade de energia, garante também que se faltar energia, você não vai perder os seus frios, os seus produtos, né? E não só mercados, grandes negócios, comércios de grande porte, indústria principalmente, entra muitos no-breaks de grande porte. No evento de no-break eu tive a oportunidade de questionar algumas aplicações e alguns colegas trouxeram exemplos, como por exemplo indústria de fabricação de veículos. Eles fazem cortes com algumas máquinas que são projetadas para não parar de maneira nenhuma. E esse corte é feito numa máquina que tem um ímã em cima, um ímã embaixo e a lâmina de corte ela fica flutuando. Se eu perco meu eletroímã, essa lâmina de corte, que é caríssima, se destrói inteira. Sem contar que ela para a produção. Então não pode parar. Eu tenho um no-break para segurar, eu tenho um no-break para segurar o no-break e outro no-break para segurar o no-break e assim por diante. Sim. Então, existem hoje possibilidades de no-breaks de alta potência, no-breaks de segurança, existe a questão também de estabilidade de energia. Hoje o no-break, as pessoas têm muito na cabeça que o no-break ele é para simplesmente garantia energética. E não, ele garante também a qualidade da energia. Sem dúvida. Então, quando a gente entra nos no-breaks trifásicos, os no-breaks de alta potência, a gente está falando de no-breaks de dupla conversão. Então, são no-breaks que já fazem a conversão da rede para a bateria e da bateria para o equipamento. Então essa energia que sai, ela é limpa, ela é limpíssima, ela tem a onda senoidal perfeita, ela é feita da maneira que o equipamento trabalha rindo, praticamente, ele trabalha feliz, né? Então a qualidade de energia também vem junto com os no-breaks, essa estabilidade. Então hoje os mercados de alta potência é todo e qualquer cliente
que não possa ficar sem energia, que possua uma rede trifásica e que tenha um equipamento que justifique esse investimento. Um exemplo seria uma linha de produção que a gente recebeu um exemplo, não posso abrir o cliente propriamente dito, mas uma linha de produção de garrafas PET para um grande fabricante de refrigerantes. Então essa empresa fabrica garrafas PET para um grande fabricante de refrigerante. E esse fabricante de refrigerante não tem como armazenar essas garrafas PET em larga escala. Se não entregar para... Exato. Então eu produzo, entrego. Meia hora, se parar a minha prensa, que faz as garrafas PET, por um motivo de energia, ela leva meia hora para retornar o maquinário. Nessa meia hora, a prensa vai secar com o plástico ali e eu vou ter que parar a minha linha de produção para limpar a prensa. Eu vou atrasar a produção de refrigerante. E a gente sabe que tem refrigerante no Brasil que, se parar a produção, dá problema. Dá problema, é verdade. A multa é de R$500 mil por não entregar a quantidade just in time. Pessoal, dá para vender bastante no break. Vamos lá. E aí você pensa, dá para parar uma produção dessa? Um no break desse se paga só no... Sabe? Então, realmente, ele é uma garantia de estabilidade, garantia de entrega, sem contar que não só a multa de não entrega, e a confiabilidade. Um fabricante desse não pode ter falta de confiabilidade. Então, confiabilidade energética, qualidade e garantia. É a garantia que você vai dar para o seu cliente de que você vai estar entregando um produto de qualidade e essa garantia ela se replica. E aí vai garantindo até a Intelbras te garantir que tem um produto de primeira linha, testado, com qualidade, diferencial de produto. E aí, trazendo um pouquinho sobre o que a gente enxerga dos no-break de alta potência. É um mercado gigantesco e que quem não está nesse meio acaba não enxergando. É verdade. Mas tem muita oportunidade. E os nossos parceiros, os nossos integradores, eles demandavam esse tipo de produto e acabavam indo para outro fabricante por falta de portfólio. Então, pessoal, e o suporte que a gente pode dar para esse pessoal nessas primeiras vendas dos no-breaks de grande porte, mesmo que não tenha às vezes tem o cliente e não tem a capacidade de instalação. O que a gente pode fazer por eles, Ana? Excelente pergunta. Intelbras é RA1000, né? Ela possui a certificação RA1000, que é a certificação do Reclame Aqui, que a gente sabe no Brasil que acaba sendo a cerejinha do bolo mais importante, né? Você quer reclamar de um produto, você vai no Reclame Aqui. Então, hoje a gente tem o selo RA1000, que é um selo de excelência, né, do Reclame Aqui. E o nosso grande forte, o nosso grande ponto é o suporte. Então, hoje a Intelbras tem um suporte que está ali para atender o cliente a todo momento. Então, suporte aos sábados também. Então, você consegue entrar em contato, ser bem atendido, assistido, troca de produto. Tudo isso é feito de forma muito prática. Nós temos, para ajudar também, isso já vendido, pós-venda, nós temos um suporte fantástico. Mas eu quero vender. Nós temos executivos espalhados pelo Brasil inteiro que estão ali para assistir e acompanhar essa revenda de ponta a ponta, seja no primeiro contato com o cliente, seja no fechamento de um grande contrato, seja no desenvolvimento desse projeto. Então, entre em contato com o executivo, se necessário for, esse executivo vai acionar a engenharia de aplicação. Nós temos engenheiros especialistas lá dentro, um engenheiro dedicado para no-break, para fazer todo esse desenvolvimento de projeto. Então, a própria Intelbras consegue aportar também com engenharia de aplicação e fazer esse desenvolvimento. Tudo isso vem pelo executivo. Sim. E a gente também, gostaria de lembrar, né, a Plantec é um distribuidor em project, né? Então, a gente tem muito interesse nesse tipo de produto exatamente para ajudar os nossos parceiros nos projetos de grande porte, né? E como eu já havia dito, nós acabamos de contratar o Rafael, né, que é o nosso especialista de pré-vendas, que vai trabalhar junto com a Intelbras para poder entregar a melhor solução. Bom, Ana, a gente falou dos 4 pilares, a gente deu uma passeada em todo esse mercado de energia, né? Então, eu gostaria que você se despedisse do nosso público, te agradecer imensamente a participação, muito obrigado mesmo por ter se deslocado da feira diretamente para cá, né? Logo no dia seguinte. Eu sei que você deve estar hiper cansada, né? Não foi fácil. Muito obrigado pelo atendimento dos nossos parceiros lá na feira, também foi espetacular. E sua mensagem final.
Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui falando sobre esse mercado, que é fantástico, por mais cansativo que seja, né? Eu estou muito feliz, muito contente, muito honrada de ter sido convidada para estar aqui também com vocês. A gente sabe que a Plantec e as distribuidoras Intelbras fazem das tripas coração, né, para poder estar sempre próximo do nosso cliente. É a nossa capilaridade de mercado, o nosso diferencial está também nas nossas distribuidoras. Agradeço muito o convite e gostaria de mandar um beijo para vocês. Um forte abraço. Todo mundo que esteve lá na feira com a gente, que tirou foto, gravou vídeo, fechou negócio. Quero mandar um grande abraço para vocês. Deixo um enorme abraço para vocês. Um convite para nos visitar lá na Matriz, em São José. Se estiver por lá, estou te devendo um cafezinho. É isso aí, vamos lá. E um forte abraço para todos vocês. Obrigada pelo convite. Viu? Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a fantástica Ana Elisa de Souza, da Intelbras, junto comigo, Ricardo Torres. Este foi o Plantec Talks número 4 da terceira temporada e nos vemos por aí. Tchau. Tchau, tchau.